Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula da disciplina de nutrição, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vitaminas e água, que também são nutrientes importantes para o nosso organismo, tá bom? Para a gente começando aos pouquinhos e se habituando com isso. Como de costume, eu vou deixar o material disponível lá para consulta, então os slides, além da atividade valendo ponto, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, para que vocês consigam acompanhar aquilo que eu vou falando com vocês, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho das vitaminas e da água, e entender um pouquinho de onde eu consigo esses nutrientes, essas fontes de vitamina, né? Quais são as principais, o que, que a falta dela faz no nosso organismo, o que, que o excesso dela faz, que da mesma forma dos outros alimentos e nutrientes que a gente já falou na primeira aula, o excesso ou a falta também pode levar a óbito, tá bom? Então, vitaminas são compostos orgânicos essenciais para a manutenção do metabolismo normal e são encontrados nos alimentos. E aí a gente tem duas classificações dessas vitaminas, em hidrossolúveis e lipossolúveis. Hidrossolúveis, solúveis em água. Então, vitaminas do complexo B, ácido fólico, vitamina C. E as lipossolúveis são solúveis em lipídios ou as gorduras. Lembra lá da aula passada que a gente falou dos lipídios? Sem a gordura, a gente não tem como diluir essas vitaminas e o nosso organismo absorver. Então, vitamina A, D, E e K. Por isso que é tão complicado o excesso de gordura, leva o excesso de vitaminas, e o excesso dessas vitaminas é prejudicial ao organismo, não só da gordura, tá? As hidrossolúveis é mais fácil porque elas são eliminadas mais fácil, elas não ficam armazenadas, tá bom? Qual que é a função, então, dessas vitaminas? Manter o metabolismo normal, cada uma tem uma função específica que a gente vai ver, e alguns distúrbios intestinais, principalmente, como uma síndrome de má absorção, o alcoolismo, o uso de drogas. Eu não falo só de drogas ilícitas, eu estou falando de anticoncepcional, antibiótico ou um anticonvulsivante, por exemplo. Esses medicamentos ou essas doenças vão comprometer a absorção dessas vitaminas, ou agravando ou desencadeando algumas manifestações em decorrência dessa deficiência, né? Além do que, essas próprias vitaminas podem também provocar distúrbios. Então, uma dica importante que eu já falei na aula passada: tudo em excesso ou na falta promovem distúrbios. Nosso organismo foi feito como um reloginho, não é para sobrar e não é para faltar, tá bom? Então, vamos começar primeiro pelas vitaminas lipossolúveis, ou a DEC, que a gente conhece, a vitamina A, D, E e K. Vitamina A, importante para a manutenção da nossa visão, né? Se a gente tem déficit da vitamina A, por exemplo, a gente tem muitos problemas na visão, tá? Ela também é responsável pelo crescimento do esqueleto, diferenciação celular, espermatogênese e desenvolvimento embrionário. Então, vocês vão ver só que para a formação do esperma, que é esse processo de espermatogênese que eu falei, precisa da vitamina A. Sem a vitamina A, não consegue se iniciar esse processo de formação do esperma. Aí a gente vai falar assim: nossa, mas uma vitamina A para fazer a célula se diferenciar? Pois é. Outra, estabilidade da membrana das células de defesa, ou seja, o nosso sistema imune depende da vitamina A. Se a membrana das células que vocês vão ver não tiver estável, a célula não consegue funcionar para ir lá captar o invasor e destruir, tá? E ação antioxidante. Aonde eu vou ter vitamina A? Fígado, ovo, produtos lácteos, óleo de peixe, cenoura, vegetais escuros, milho, tomate, mamão, laranja.
quanto mais laranja for, ou quanto mais amarelo para o laranja for esse alimento, mais vitamina A ele tem. Por isso a cenoura tem bastante, a laranja tem bastante. A laranja tem vitamina C também, que a gente conhece e vai ver lá para frente. Mas ele também tem vitamina A. O ovo, a gema do ovo, que é bem amarelinha, quanto mais amarela, ou aquele de ovo de caipira que fala, que ele é bem, chega a ser quase laranja a gema daquele ovo. Ele tem bastante vitamina A, tá? A falta dessa vitamina, então, causa uma doença chamada de cegueira noturna. Então, a pessoa no escuro, na falta de luz à noite, ela fica completamente cega, tá? Manchas na conjuntiva, que é relacionada à vista, tá? Perda de apetite, inibição do crescimento, porque uma vez que ela faz parte do crescimento do esqueleto, e algumas anormalidades nos ossos, tá? No esqueleto nosso. A gente fala assim, nossa, mas é só uma vitamina? É só uma vitamina. Vitamina D, né? Que a gente conhece muito bem e que a gente tem uma série de deficiência. Quem já teve a curiosidade de fazer um exame de vitamina D, que é importante fazer, vai ver que a gente tem bastante déficit de vitamina. Os padrões de diagnóstico ou o valor de referência das vitaminas D são baseados em padrões europeus. Então, a questão do sol é diferente, a questão da alimentação deles é diferente. Eles consomem muitos produtos à base de peixes lá, muito mais do que a gente aqui, porque o nosso costume é mais de comer carne vermelha. Então, os valores de referências de lá são diferentes daqui, a ponto de que em algumas situações está se revendo esses valores de referência da vitamina D. Porém, a falta dela vai comprometer a questão dos ossos. Sem a vitamina D, a gente não tem absorção de cálcio e fósforo. E o cálcio é o que faz a formação do osso, né? Então, em crianças é muito comum ter um raquitismo, uma má formação, uma osteomalácia ou crescimento exagerado do osso no adulto, fraqueza muscular, né? E alteração, ela interfere na diferenciação celular, tanto das hemoglobinas, né, no sistema hematopoético, quanto das células do sistema imune. E aí, olha a importância de uma vitamina, né? A gente fala assim, é só uma vitamina D, não dá nada, não dá, sim, dá muito ruim. Como eu falei, lá na Europa eles têm o costume de comer muito peixe, e a fonte principal da vitamina D são os óleos de peixe, sardinha, atum, salmão. Então, toda a dieta europeia é baseada nos peixes, porque eles estão em volta do mar. Eles têm muito mais acesso à questão dos peixes e frutos do mar lá. Além da onde a gente encontra ainda em levedura, fermento e leite, só que numa quantidade menor do que eu encontro nos peixes, tá bom? Vitamina E, né? É um antioxidante que protege a membrana das células. Então, essas células têm que estar protegidas para que não. Quanto mais proteção elas tenham, menos invasão elas vão sofrer, tá? De novo, como tudo é base. Essas vitaminas são lipossolúveis, a gente vê bastante na questão dos óleos. Então, os óleos vegetais, de novo, a gema do ovo, manteiga, margarina, tem vitamina E. Se vocês tiverem curiosidade de pegar um pote de manteiga ou de margarina, olha lá a composição que vocês vão ver que tem vitamina E, tem vitamina, uma série de outras vitaminas, mas a principal é a vitamina E, tá? Deficiência de vitamina E vai causar anemia, degeneração neuronal, ou seja, já que ela faz a proteção das células, principalmente do cérebro, se a gente não tem, o próprio organismo começa a destruir a nossa célula do cérebro, né? Alteração da creatinina, perda de urina, lesão muscular, alteração no fígado. Então, tudo isso interfere com a falta da vitamina E. Vitamina K. Todo mundo já deve ter ouvido alguma vez na vida que quando o bebezinho nasce, a primeira injeçãozinha que ele toma na perninha é a injeção de Canaquion, que é base de vitamina K. Quando o bebê nasce, ele ainda não tem uma fonte de vitamina K.
Se ele não tem vitamina K, ele não consegue fazer a coagulação do sangue. Então, qualquer corte que seja feito, o bebezinho vai sangrar até morrer. E aí ele só começa a produzir a própria vitamina ou absorver a vitamina K e ter um risco diminuído de hemorragia, de infecção, de hemorragia de óbito, a partir de 7 dias de quando ele nasce. Porque é quando vai estar sintetizando já essa vitamina K, tá bom? Por isso que lá na antiguidade, por curiosidade, era muito comum, quando os bebezinhos nasciam, fazer o procedimento da circuncisão, que é um ritual religioso de cortar a pelezinha, o excesso de pele a mais da glande, né, do pênis dos meninos. E aí, como não se sabia dessa questão de fator de coagulação e de tudo mais, a criança morria de hemorragia, porque aquilo começava a sangrar e não parava de sangrar, porque ele não tinha vitamina K para fazer a coagulação, tá? E aí foi se estudando, dando-se o tempo, o prazo, para que chegasse a essa conta de pelo menos 7 dias e administração de uma vitamina K logo que se nasce, para que esse risco fosse diminuído, tá? Então, mesmo depois de todos esses tempos, todos esses anos, até a própria religião mudou em virtude dos conhecimentos que foram adquiridos, tá? Aonde a gente vai achar vitamina K? Vegetais escuros, então quanto mais folhas escuras, couve, escarola, por exemplo, o fígado, né, que é bem escuro também, que é fonte de ferro, inclusive, a gema do ovo de novo, o leite e alguns óleos vegetais. Então, como eu falei, a deficiência da doença hemorrágica do RN, hematúria, que é a presença de sangue na urina, e epistaxe, que é o sangramento no nariz, tá bom? De vitamina lipossolúveis são essas. Agora a gente vai ver as hidrossolúveis, aquelas que são diluídas na água e circulam pelo nosso organismo através da água e não ficam armazenadas. Complexo B, que faz parte da vitamina B1, faz parte do complexo B, B2, B3, B5, B6, B12, B9 e por aí vai, tá? A gente não vai ver todas, mas a gente vai ver as principais delas, tá? Então, B1, sem a B1, a gente não faz não consegue absorver o carboidrato que a gente viu da aula passada dentro do sistema respiratório, né? E a gente também não faz a transmissão do impulso nervoso, né? Que é quando a mensagem sai de um neurônio para o outro. Sem a vitamina B1, a gente não consegue fazer isso. Fontes de vitamina: carne vermelha, fígado, ó o fígado de novo, leite, gema de ovo, levedo de cerveja e cereais. Vocês vão ver que muitos dos alimentos se repetem porque eles têm várias fontes de vitamina e de nutrientes, tá? Doenças da falta de vitamina B1 vai dar o beriberi, alterações no gastrointestinais, irritabilidade e depressão, uma vez que ele mexe na transmissão do impulso nervoso, tá? Vitamina B2 ou riboflavina, redução no transporte de elétrons de metabolismo dos carboidratos, só o metabolismo de novo, sem absorção de carboidratos, lipídios e proteínas. Se eu não tenho a vitamina, esses nutrientes não entram para dentro da célula. Da onde eu vou pegar essa vitamina B2? Carne vermelha, carne branca, fígado, leite, queijos e ovos, né? Olha os queijos aparecendo aí. Falta dela, inflamação, quebra do tecido, então eu não vou ter proteína, eu não vou ter o tecido formado, vai ter quebra tecidular. A famosa estomatite, aquelas bolinhas branquinhas na boca. Dermatite seborreica, aquelas lesões que dá geralmente na cabeça, que forma aquelas placas de pulso, que a gente fala que é associada ao estresse também. Prurido e ardor nos olhos, né? Coceira e ardência. Fotofobia, aversão à luz, então quando bate a luz, principalmente para quem tem olho claro, quando bate a luz, isso incomoda por demais, né? Dói. Ou neurovascularização da córnea, começa a formar vasinhos em volta da córnea, o que pode levar a lesionar a córnea e provocar cegueira. B3 ou niacina também está envolvida no metabolismo de carboidratos, proteína e gordura. Grande parte das vitaminas B12 estão envolvidas nesse metabolismo, né?
Da mesma forma que eu tenho a B1, B2 e B3, carne vermelha, agora carne branca, fígado, ovo, germe de trigo. Como está envolvido no metabolismo, eu vou ter também fraqueza muscular, anorexia, indigestão, lesões cutâneas. B5, responsável pela síntese do colesterol e dos hormônios esteroides, hormônios sexuais ou esteroides, que são esses que a gente vai ver depois e que vocês vão ver em outras aulas. Aonde eu tenho carne vermelha em miúdos, brócolis, couve-flor, batata, tomate e germe de trigo. Se a gente for pensar na batata eu tenho carboidrato e eu tenho vitamina B5. Não é só carboidrato, que nem a gente pensa, a fonte de carboidrato, delícia. A falta dela, como ela faz a síntese de colesterol, né? Que a gente vai conseguir absorver essas gorduras e está envolvido com os hormônios, ela vai mexer muito com a questão de irritabilidade, insônia, formigamento de mãos e pés, anorexia, constipação, vômitos, náuseas, cefaleia e astenia, que é aquelas como se fossem contrações musculares involuntárias. B6 ou piridoxina. Todas essas vitaminas a gente consegue suplementar também, tá? Tomando complexo vitamínico ou fazendo um intramuscular, tá? De novo, B6, envolvida no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras e no desenvolvimento do sistema nervoso central e neurotransmissor. Ela que faz essa proteção também do sistema nervoso. Da mesma forma que a gente encontra as outras, carne vermelha, fígado, ovo, leite, germe de trigo, a ausência dela vai causar distúrbios do sistema nervoso central, muito mais do que as outras, né? Então, irritabilidade, demência, insônia, depressão, estomatite, seborreia, né? Nasolabial. Então, entre a boca e o nariz vai ficar com aquele, parece que um excesso de gordura, tá? B7, responsável pelo transporte de CO2 ou do gás carbônico no nosso organismo para ser eliminado no pulmão. Síntese de ácidos graxos, ou seja, ela que vai ser responsável pela célula absorver as gorduras já na forma de ácidos graxos, ou catabolizar os aminoácidos, que também é a forma menor dos carboidratos, né? De novo, a mesma fonte, né? A deficiência, como eu não consigo sintetizar esses carboidratos, esses aminoácidos, essas gorduras, vou entrar em anorexia, náusea, vômito, palidez, alopécia, que é a perda de cabelo, depressão, perda de memória, dor muscular e hipercolesterolemia, ou seja, como eu não vou conseguir captar esses aminoácidos ou esses ácidos graxos essenciais, essa gordura vai ficar circulando no sangue e aí eu vou ter um aumento disso que chama hipercolesterolemia, tá? B9 ou ácido fólico, formação dos ácidos nucleicos, DNA e RNA junto com a B12. Então, assim, por que quando alguém está pensando em ser gestante ou que descobriu a gestação ainda no primeiro trimestre, até 12 semanas, por exemplo, o médico indica tomar o ácido fólico ou a B9, né? Exatamente porque é ele que vai formar esse DNA e o RNA do bebezinho, principalmente com relação à parte do sistema nervoso central, tá? Da onde eu vou conseguir essa fonte de ácido fólico? Miúdos, vegetais folhosos, legumes, milho, amendoim, levedo e folhas escuras. A ausência dele vai provocar anemia, leucopenia, que é a baixa quantidade de leucócitos, anorexia, diarreia, perda de peso e alterações na pele, além de, na falta, dar problema para o bebezinho. B12, síntese do DNA e metabolismo, de novo, de proteína, carboidrato e lipídio, principalmente na parte neurológica. A B12 faz neuroproteção, né? Então, ela que vai fazer a proteção das células do sistema nervoso central, né? Então, é muito comum a falta da vitamina B12, você sentir dor no ciático, por exemplo. Aí eu vou ter isso das proteínas, eu vou ter bastante B12 e alimentos de origem animal,
tá? Principalmente as proteínas animais. Também anemia, leucopenia, anorexia, constipação, alterações neurológicas, né? Como sensação de parestesia, que é perda, diminuição da sensibilidade das mãos, né? Perda de memória, diminuição do senso de posição, você não sabe onde você está, você vai para frente, vai para trás, você perde a noção de onde você está, confusão mental, depressão e alguns casos de psicose, tá? Outra muito comum que a gente conhece, o ácido ascórbico ou vitamina C, né? Aí a gente fala, é bom para a imunidade, é mesmo, né? E outra, a vitamina C melhora a absorção do ferro, tá? Então, ajuda a prevenir a anemia, né? Síntese de colágeno faz parte da formação dos hormônios da adrenal, que é a glândula que fica no rim. Então, a gente consegue produzir hormônios adrenais através da vitamina C. Onde a gente encontra bastante frutas, laranja, acerola, goiaba, maracujá, abacaxi, e o tomate aí como fonte de vitamina C e a batata também, tá? O escorbuto, a falta dela causa uma doença. Antigamente, quando os navios vinham da Europa para o Brasil, existia um déficit de vitamina C ou de ácido ascórbico, e aí a tripulação acabava começando a sangrar pela gengiva, perda de dente, infecções na boca, isso tudo era falta da vitamina C, até que eles descobriram que o vinagre, por exemplo, você dava uma certa quantidade diária de consumo de vinagre e isso impediu o desenvolvimento da doença, tá? Assim como impedia distúrbios psicológicos, hemorragias, anemia, atraso na cicatrização de feridas, cefaleia, por exemplo. Tudo isso pode ser por falta de vitamina C. Fósforo, né, que a gente conhece, ele faz um equilíbrio muito grande no nosso organismo com relação ao ácido básico. Então, o sangue tem que estar num pH ideal, que vocês também vão ver em outras disciplinas. E quem regula isso é o fósforo. É ele também que faz a mineralização e estrutura óssea, ou seja, sem o fósforo e sem a vitamina D, não tem absorção do cálcio para dentro do osso e o osso fica frágil. Síntese de colágeno, então, é da pele, né? A gente precisa do colágeno para manter a pele estável. Regula a excreção renal, é ele que vai controlar quanto que vai fazer de xixi ou não, né? E é ele que é o responsável pela utilização das vitaminas do complexo B. Se eu não tenho fósforo, eu não tenho absorção das vitaminas B. Carne vermelha praticamente está presente com todas as vitaminas, né? Carne branca, ovo, legumes, nozes, amêndoas. E aí a gente, além de ter na falta, a gente ter problema, o excesso a gente também tem problema, tá? Então vai desde uma deficiência que é delírio, perda de memória, desorientação, anorexia, taquicardia, diminuição da oxigenação do sangue, até o excesso do fósforo pode provocar uma arritmia, uma parada cardíaca, tá? Então, lembrem sempre, o excesso faz mal e a falta também. Cádmio, ninguém tem uma função muito bem estabelecida para ele, a gente sabe as fontes de cádmio, né? E a gente sabe que ele em excesso vai provocar diminuição do crescimento, hipertensão, disfunção renal e pulmonar, mas a falta dele não se sabe nenhuma doença conhecida, tá? Enxofre. Lembra lá na aula passada que a gente viu no aminoácido que ele podia estar associado a alguma vitamina, que é o enxofre? O enxofre faz parte do aminoácido, né? Então, onde eu vou encontrar? Nas proteínas animais e no feijão tem enxofre. A falta dele vai ocasionar perda de peso, debilidade muscular ou fraqueza muscular, lacrimejamento e tontura, tá? O ferro, que a gente bem conhece, presente na hemoglobina e no metabolismo aeróbico, ou seja, preciso do ferro para ter o oxigênio, ter o transporte de oxigênio pelo sangue para poder manter todas as células funcionando. De novo,
carne vermelha, fígado, miúdo, gema de ovo, verduras escuras e frutas secas. A falta dele vai dar deficiência da função cognitiva, cefaleia, parestesia, taquicardia, fadiga e anemia. Quanto maior a deficiência de ferro, maior a anemia, maior é a fadiga. Assim como o excesso de ferro parece que não, mas ele pode causar cefaleia, convulsão, náusea, vômito, febre, né? E por aí vai, tá? Zinco, né? Que a gente sabe tem bastante propaganda de vitamina completo, de A a zinco. Sem o zinco não tem vitamina A circulando, né? A vitamina lá lipossolúvel. Sem o zinco não tem replicação e crescimento celular, ou seja, a célula não cresce, não se multiplica. Sem o zinco não tem maturação sexual, ou seja, a célula não sofre diferenciação entre óvulo e espermatozoide. Sem o zinco não tem reprodução e fertilidade, não tem paladar e não tem apetite. De novo, as fontes de vitamina de zinco. A deficiência vai causar alteração do comportamento, apatia, perda, diminuição do paladar, falta de apetite, intolerância à glicose, alopecia, né, queda de cabelo, náuseas, vômitos, dor abdominal, gosto metálico, cefaleia e anemia pelo excesso de zinco. Cobre faz com que as células do sangue funcionem normais, né, eritropoiese normal, da onde a gente vai ter as fontes também, e as alterações, desde que elas estão ligadas ao sangue, e as células do sangue, anemia, leucopenia, neutropenia, que são células do sangue, tá? E despigmentação dos cabelos, que é uma coisa bem interessante. O excesso também vai provocar náusea, vômito, dor abdominal, icterícia, quando a pessoa fica amarelinho, coma, bronquite, laringite, tá? Iodo. Sem o iodo, a gente tem alterações nos hormônios T3 e T4 da nossa tireoide, que vocês também vão ver lá do sistema hormonal. A fonte principal é peixes, frutos do mar e o sal. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar o sal, todo sal está escrito sal iodado. Todo sal que é retirado e produzido, ele tem que ser suplementado com iodo, porque a deficiência de iodo vai provocar deficiência no crescimento, deficiência auditiva, deficiência neurológica, retardo neurológico ou até esterilidade. Então, crianças que nascem com hipotiroidismo congênito, por exemplo, podem desenvolver desde surdez e mutismo até um retardo neurofisiológico, tá? Então, o sal já vem suplementado com iodo para evitar isso. Pode ainda assim se ter uma doença chamada hipotireoidismo? Pode, por uma deficiência na absorção do iodo, tá bom? Cromo, responsável pelo fator de tolerância à glicose, né? O metabolismo de gorduras e carboidratos. De novo, as fontes. Quem está com alteração de cromo tem intolerância à glicose, ou seja, não consegue, quanto mais se consome a glicose, mais ele fica intolerante, né? Neuropatia periférica, porque aí vai começar a faltar glicose nas células periféricas e vai começando a dar dormência e destruir essas células periféricas. Encefalopatia, então a falta da glicose no cérebro causa lesão neurológica no cérebro, chamada de encefalopatia, e vai estar com excesso de glicose no sangue e pouca glicose na célula, que é a hiperglicemia, tá? Aqui a gente ainda tem o selênio, manganês, arsênio e flúor, tá? Selênio, né, um antioxidante, evita alterações no pâncreas e necrose hepática, né? As fontes, miúdos, peixes, frutos do mar. Deficiência vai causar fibrilação ventricular, mialgia, aumento de susceptibilidade ao câncer, assim como em excesso da queda de cabelo, colapso vascular, as unhas ficam fracas, altera o esmalte dos dentes. Manganês. Sem ele não tem metabolismo do colesterol, nem crescimento do corpo, da reprodução. E sem o manganês não tem ativação da protrombina com a vitamina K. Então tem que ter a vitamina K mais o manganês para não ter
alterações na coagulação, tá? O excesso do manganês pode causar, inclusive, distúrbios psiquiátricos, Parkinson, anemia, esquizofrenia, tá bom? O arsênio, responsável pelo ciclo de vida das células vermelhas, não tem nenhuma deficiência relatada em humano, mas o excesso de arsênio é fatal, né? E a dose não é tão alta assim para ser fatal, tá? Flúor, a gente brincava muito na escola, né? Que a gente usa, é responsável pela proteção dos dentes, redução da cárie, além da osteoporose, né? A água que a gente bebe hoje também que nem o sal tem o iodo, a água tem o flúor, exatamente para proteger a parte dos dentes, tá? Agora, o excesso dele pode ser fatal também, tá? Então, pode ser, parece que é brincadeira, mas não é, tá? E aí, a gente acabou um pouquinho da parte das vitaminas, a gente vai ver a importância da água no nosso organismo, ou seja, será que ele é importante? Demais. Nosso organismo é composto em 70% da massa corpórea dele, sem contar as gorduras, é água. 70% do nosso corpo é água. Claro, mulher tem um pouco menos que 50%, o homem um pouco mais que 60%, mas em média 70%, né? É que mulher guarda muito mais gordura e o homem guarda muito mais músculo, tá? E para que serve essa água? É um solvente. Lembra, todas aquelas vitaminas que a gente viu, hidrossolúveis, estão dissolvidas na água. Ele está presente na digestão, absorção, circulação e excreção. Então, ele está presente em todos os sistemas do nosso organismo, praticamente. A água é responsável pelo balanço hidroeletrolítico, então tem que ter a quantidade de sais, de minerais, de vitamina, tudo em equilíbrio. Se eu tenho baixa quantidade de água, eu tenho os eletrólitos a mais. Se eu tenho muita água, eu tenho baixa eletrólitos e vice-versa, tá? Lubrificante presente na saliva e dentro das articulações. Então, o que faz o nosso esqueleto se mover são as articulações. Dentro da articulação, que funciona como se fosse uma almofada, ela tem água, né? E de onde eu pego essa água? Só daquilo que a gente ingere? Não, mas daquilo que a gente produz dentro do nosso organismo. Então, todo esse processo de digestão, além do que eu ingiro, que eu tenho que ser de 1 a 2 litros, né? Por dia, grande parte, 80% da água vem dos alimentos. Então, por exemplo, carboidrato, 1 grama de carboidrato vai gerar tantos gramas de água, gordura também gera água, proteína gera água. Numa dieta, por exemplo, de 2.500 calorias num dia, eu vou ter uma produção de 330 ml de água. É complicado porque quando eu vou pensar num paciente renal, por exemplo, não é só eu deixar de dar água para ele, dele tomar água, mas eu tenho que ter o controle daquilo que ele se alimenta, porque o alimento produz água e ele não vai excretar água. A água em excesso vai descompensar todo o organismo dele com relação aos eletrólitos, tá? Como que eu perco água? Pela perspiração ou pela respiração, né? Eu vou perder de 400 até 1.150 ml por dia de água, depende da frequência, de tudo, né? Se eu tiver com febre, eu perco mais. Se for um indivíduo obeso, eu perco mais. Nas fezes, eu perco de 50 a 200 ml por dia, né? Então, nem toda a água do alimento é absorvida, ela é eliminada em parte já nas fezes. E a grande maioria da absorção da água é pela diurese, né? Em média, a gente faz de 1 a 2 litros por dia de água. Então, lembra do equilíbrio? Aquilo que eu vou ingerir, eu vou eliminar, tá? Qual que é o limite mínimo de diurese por dia? É de 600 ml por dia. Ainda nesse limite, ele é aceitável. Abaixo disso, já é considerado uma insuficiência renal, tá bom? O metabolismo, como que a gente, qual que é o controle para a gente tomar água ou não tomar água? A sede.
Quando a gente está com sede, a gente faz o quê? Bebe água ou líquido. O certo é tomar água, né? E quem controla esse centro de sede ou de saciedade é no hipotálamo nosso, é o nosso cérebro. Então, quando ele está sensível, que ele está vendo uma baixa quantidade de água, ele fala para você assim, ó, toma água, né? E essa água ela é absorvida no intestino, que foi o que eu falei, tá? Exceto aquilo que já vai embora com as fezes, tá? A água que é metabolizada, o rim filtra, e o excesso dela e os nutrientes ruins, aquilo que a gente não for mais usar, o rim elimina na forma de diurese, tá bom? O que modifica essa nossa necessidade de água? Então, eu sei que se eu estou com sede, eu tenho que beber água e que o limite é de 1 a 2 litros por dia, pelo menos. O ideal é que seja 2 litros numa pessoa normal, tá? Suor excessivo. Então, se eu estou transpirando muito, numa temperatura acima de 29 graus, a necessidade aumenta para mais 500 ml por dia. Isso, a temperatura externa, tá? A cada 29, se eu tiver com 29 graus, eu tenho que aumentar em 500 ml dia de água. Então, se eu tomo 1.000, eu tenho que tomar 1.500. Se eu tomo 1.500, eu vou tomar 2. Se eu tomo 2, eu vou tomar 2,5. A febre, então, a temperatura acima de 39 graus também aumenta a necessidade de mais meio litro de água por dia. Metabolismo diminuído, então, conforme a gente vai ficando com o metabolismo mais lentificado, diminui a nossa necessidade de ingestão de água. Então, é muito comum, se vocês perceberem nos idosos, eles falam assim, não estou com sede. Você fala para ele, toma água, mas não estou com sede. Ele não vai sentir sede mesmo, porque a necessidade dele do organismo é menor. Mas não significa que ele não tenha que ingerir água, tá? O hipotireoidismo é o mesmo princípio, porque o organismo está com o metabolismo reduzido, a tireoide não funciona, dá uma doença chamada hipotireoidismo, o metabolismo é todo lento, tudo é devagar, tudo é cansado, ele não precisa gastar muita energia, então ele não precisa de muita água. Algumas neoplasias do trato gastrointestinal, então, dá alterações no intestino, estômago, isso diminui a necessidade de ingestão de água. Algumas infecções prolongadas, uma insuficiência cardíaca congestiva, quando a gente está com o coração muito inchado, fica retendo líquido, então a gente toma menos água. E uma insuficiência renal aguda, que é quando o rim está parando, então a gente tem que controlar a ingestão de água. Assim como o excesso também acontece. Então, quando eu estou acelerada, como um hipertireoidismo diferente do hipo, que a pessoa é ligada no 220, parece, ela tem que tomar muito mais água. Inanição, paciente com inanição tem uma necessidade maior de água. Grandes queimados, quanto maior o grau de queimadura, maior a necessidade de ingestão de água. Quanto maior o nível de infecção, maior a necessidade de ingestão de água. Isso serve para trauma também, tá? E desidratação é aumento da necessidade de ingestão de água. Então, por exemplo, quando você está com diarreia, com vômito, desculpa, ou com perda de suco gástrico devido a alguma fístula, por exemplo, você vai perder muita água e vai ficar desidratado e dar distúrbio hidroeletrolítico, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre vitaminas e água. Espero que tenham entendido e até a próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.